porque o vídeo vai ficar pesado também para subir. Boa tarde a todos. Então vamos, atendendo a pedidos, né, fazer a filmagem da nossa aula, que é a última aula do curso Nosso Lar, né? Nós estamos aí durante esse ano estudando uma vez por mês no primeiro sábado, né, de cada mês. Estamos finalizando o livro e chegando na parte, no capítulo 47, 48, 49, 50, a gente lembrando o sacrifício de mulher, né, que foi o último mês da última aula, que a gente viu que André Luiz fica sabendo que a mãe dele iria reencarnar se sacrificando, né, vindo lá da espiritualidade maior para reencarnar novamente, para resgatar o marido, né, o pai de André Luiz, e também as duas mulheres que perseguiam o pai, recebendo elas como filhas, né? Então ele vai se juntar novamente a todos. Eles devem estar todos reencarnados aí agora, né? Aqui na face da Terra, pelo menos as filhas a gente acredita que sim, né? Pelo andamento da obra, né? Que essa obra foi da década de 40, então, da década de 40, quem nasceu na década de 40 está aí com seus 80 e poucos, né? Está aí beirando essa idade. Então vamos lá. A volta de Laura, capítulo 47. Chega o momento da reencarnação de Dona Laura. Vários amigos a visitam para despedida e encorajamento. Recebe mensagens pelas horas trabalhadas em nosso lar, mas permanece circunspecta. A Laura, ela viu aquela festa, né, a visita dos amigos da cidade, todo mundo lá endereçando felicitações para ela, porque afinal de contas ela estava indo para reencarnar novamente, e ela já sabia que já tinha um esposo, o Ricardo já estava reencarnado, e ela ia reencarnar para justamente continuar a obra, né, o trabalho dela de renovação, a reencarnação que ela viria a ter. Mas ela estava muito preocupada, né? Ela estava, todo mundo ali feliz, todo mundo contente, ela recebendo ali o apoio de todos, mas ela estava refletindo das dificuldades, né? Principalmente que ela cita sobre o medo que ela tinha, o temor do esquecimento da carne, né? Quando a gente vai reencarnar e aquele esquecimento, ela temia justamente, uma das coisas era justamente ela esquecer dos compromissos, né? Que muitas das vezes a gente faz isso, a gente reencarna, esquece e passa ao lado e depois descobre que falhou, né? Então ela estava preocupada com isso. O ministro Genésio encoraja Laura e diz que ela terá todo o apoio deles em nosso lar, e o marido a aguarda e os filhos serão seus amigos de jornada. Laura teme as tentações, se sente como doente que se curou, mas que mantém as cicatrizes e tem os arranhões que podem voltar a abrir a ferida, né? Então, quando você tem aquele machucado recém-curado, e aí você olha e fala assim, qualquer costãozinho você já, né? Você fala, meu Deus, será que realmente curou? E ela, como estava com essas cicatrizes, que são os defeitos, né, que a gente tem, ela, apesar de todo o trabalho que ela desenvolveu em nosso lar, ela se achava ainda frágil perante aquelas cicatrizes que ela trazia, né, na alma. Só que o Genésio fala que não, nós estamos aqui para te encorajar, né? Inclusive o Ulisses fala assim, acho que nós vamos ficar aqui dormindo, né? Nós vamos ficar aqui sem fazer nada, nós vamos te ajudar, né? Porque eles voltariam, quer dizer, todos estão por aí, devem estar na nossa faixa mais ou menos de idade, da minha faixa de idade, um pouquinho mais velho que nós. Laura muda de postura e diz ser necessário aniquilar o mal e o egoísmo que trazemos dentro de nós. Genésio lembra a importância das ideias do bem para progredir no rumo da felicidade, não alimentar os maus pensamentos. Isso é uma dificuldade que todos nós encarnados temos, de se pegar na dificuldade, se pegar na turbulência, avaliar a dificuldade, um peso maior do que a nossa força em superar o obstáculo, a nossa determinação. Então é necessário o pensamento do bem justamente para quê? Para que você, ao vislumbrar as dificuldades que são da nossa
o caminho que nós devemos percorrer na encarnação, a gente precisa do quê? Focar no bem, focar na força, na fé, na esperança de que a gente vai superar aquilo. E os maus pensamentos é justamente um freio, né? Ele funciona como um freio. Laura terá, como pediu por méritos, pouca influência hereditária. Aí nota-se, né, de que ela solicitou um apoio dos engenheiros, né, que iriam projetar o corpo físico que ela iria receber, justamente quanto ela não receber nenhuma carga hereditária de doença que pudesse atrapalhar naquilo que ela acreditaria como sendo a missão. Maiores informações nós não temos qual que era essa missão que ela queria. Mas vamos pensar assim, imaginemos que você se prepare para reencarnar, não estamos falando que é o caso da Laura, mas como médium. Sim. Você teria que ter alguns cuidados no seu perispírito, né, para moldar um corpo físico que favorecesse algum tipo de trabalho, de tarefa mediúnica. Sim. Ou de tarefa profissional para evolução sua. Imagine que você vai reencarnar como médico cirurgião. Você tem a oportunidade, através das suas habilidades manuais, de ser um neurocirurgião. Imagine o tamanho da precisão e da qualidade do controle motor que você deve ter. Então, tudo isso é preparado e elaborado quando vai ainda ser elaborado o corpo físico daquela pessoa que vai reencarnar. Então, ela chamava atenção para isso. Laura fica feliz e diz que para reencarnar faltava ouvir Genésio. Então Genésio pega e dá aquele discurso maravilhoso, né? em que ele a exorta a trabalhar, né? A exorta a seguir, né? a reencarnação. O ministro fala, né? Não te dê tamanha influência nas zonas inferiores, quer dizer, os pensamentos negativos. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O caminho das ideias é igualmente o caminho de luta. Toda luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará só das luzes de Deus. No outro trecho ele fala, né? Ele fala da necessidade que ela tem de levantar as energias para que conseguisse superar as dificuldades, né? Depois, junto com Lísias, né? Laura fica feliz e diz que para reencarnar faltava ouvir Genésio. Junto com Lísias e as irmãs já se encontrava a Teresa. Laura é a neta, né? A neta dela. Laura convida André para a pequena reunião familiar na próxima noite. Receberia Laura a visita do esposo. André se emociona e já sentia saudade de Dona Laura. Quer dizer, aquele amor todo, ela que foi praticamente uma mãe para André Luiz nessa entrada dele em nosso lar. E a gente pensa e guarda aquelas pessoas que são tão amorosas conosco e que nos tutelam como mães, como pais, e que a gente deve tanto a eles, né? Então, nesse capítulo, para aprofundar um pouco mais, né, o estudo, nós temos esse livro aqui, Evolução para o Terceiro Milênio, né, do Carlos Toledo Guizini, em que ele nos diz, na página 134 e 135, justamente alguns apontamentos sobre a reencarnação, a encarnação e a desencarnação. Sobre a encarnação. A encarnação é o estado do espírito imortal se encontra unido a um corpo material. Durante esse período ele vive num mundo físico como o nosso. Aprendemos que tal corpo é uma produção ideoplástica dele, retratando suas deficiências, moléstias e necessidades, mas que serve como um instrumento de manifestação no plano material e ao mesmo tempo como recurso de regeneração. A carne absorve muitas lesões do perispírito e o sujeito não reincidir ficará curado. Quer dizer, nós levamos ao perispírito tudo aquelas mazelas que deveremos ter naquele corpo físico que teremos. A partir do momento que nós não reincidirmos no erro, não voltarmos a errar, aquilo que está latente será curado, será depurado. Por isso a razão de muitos sofrimentos, né, de muitas doenças.
O espírito reencarnante, fora os casos menores comuns de compulsória, passa por longos preparos antes de voltar à carne. Era a situação de Laura, ela se preparou para tal, né? É preciso que seja alcançado um certo reajustamento emocional, livrando-se da maior parte das perturbações naturais de culpado e devedor. Isso é alcançado pelo trabalho ativo no serviço aos que estão em condição ainda piores e por certos tratamentos magnéticos. Quer dizer, além do trabalho que ela fez em nosso lar para se preparar para a nova reencarnação, ela também passou por esses tratamentos que ela cita para ela se equilibrar emocionalmente para conseguir desempenhar a função dela na próxima encarnação na Terra. Quer dizer, todo o preparo. Há, portanto, longos anos até que o espírito se incline à regeneração e depois outros tantos anos para alcançar o reequilíbrio possível. Tudo depende da vontade de progredir. Multidões preferem estagiar longamente nas sombras, rebeldes e indisciplinadas. É a situação dos que não se preocupam com isso. A pouco e pouco vão se abnegando trabalhadores do bem, tirando um dali e outro daqui, dispostos ao esforço redentor. Além do serviço prestado, o futuro do homem estuda em escolas especiais assuntos que dizem respeito ao seu trabalho da vida na carne. Então, ao reencarnar, a Laura ela passou por estágios de estudo para justamente fomentar dentro dela o preparo necessário para ela conseguir se reencarnar e passar pelas as provas e as expiações que ela se fez merecedora na reencarnação, né? Continuando aqui os apontamentos. Os defeitos físicos, né, que ele fala aqui num trecho, que enfeiam o organismo como consequência de causas anteriores, adiante teremos de estudar as moléstias, né? Há também aquelas que nós mesmos pedimos e prevemos uma queda num setor em que isso já sucedeu antes. Assim é natural que um comilão beberrão solicite dos seus mentores uma restrição no funcionamento do estômago que obrigue a sobriedade, quer dizer, a razão de alguns freios que são colocados manifestadamente preparados no plano espiritual, no perispírito, para que a gente, quando encarnado, a gente se segure, é o tipo da diabetes, né? Por comilões, né? Exato, por quê? Porque isso te obriga a você orar e vigiar e botar um freio em você. Porque esse erro nós já cometemos no passado. Lampadário espírita. Olha a situação do meu lampadário espírita. Tudo bem. Não faltando nenhuma página, tá certo. Ele é muito uso. Lembrando da obra do Divaldo, né, e da nossa querida Joana. Vou deixar metade do livro aqui, porque está difícil. Ele está assim, mas ele ainda pode nos ensinar muito. Tem essa mensagem aqui na página 65 do Lampadário, que fala justamente sobre a necessidade da reencarnação. As lutas têm sido cruéis, dificuldades me assinalam os passos em todo lugar. Sofrem demasia, chamam com irreflexão aqueles que jordaneiam desatentos à trilha evolutiva. Acompanho a marcha do progresso e constato que o êxito a coroar tantas cabeças não me alcança. Creio que em breve desistirei da luta. Rebelam-se os companheiros de labor diário em pleno campo redentor. Fracassos me seguem nos melhores empreendimentos, conduzindo-me ao desespero e freio. A dor é comensal dos meus dias. O que fazer? Refletem de mente desalinhada os que se distanciam da fé racional e se consomem em interrogações aflitivas. No entanto, todos esses que seguem sob aparente amargura aprendem na enxerga da aflição a valorizar os tesouros divinos que malbaratam por leviandade ou loucura. Recomeçam pelos sítios em que deserdaram da vida, fixando experiências que a rebeldia mal contida ainda hoje transforma em novos cargos a se lhe cravarem nos tecidos sutis da alma. Tem paciência diante da aflição punitiva ou libertadora. Não te recolhas à análise deprimente dos fatos ou das oportunidades. Enquanto contabilizas desditas, esqueces a claridade estelar espargindo luminosidade.
seja diante de ti, seja na escuridão da noite. Todos são missões. O desgosto de agora transformar-se-á em proveitosa experiência de amanhã. Caminho percorrido, local identificado. Afervorar-se ao exame do trabalho sem a desarmonia ansiosa dos resultados que temes, o que hoje parece insucesso, logo mais se converterá em dadivoso bem. E é o que a gente acontece. Quando a gente fica reclamando, né, na primeira página de abertura da aula, a gente fica se lamentando e reclamando, vendo muito mais as dores. Quando a gente esquece que essas dores, elas na verdade, elas são para nós a lembrança daquilo que devemos estar vigilantes para superar as nossas más tendências. Então só escolhe aquele caminho sofrido, aquele que precisa de passar por esse caminho sofrido. Só a necessidade só procura aquele que avidamente a pede, né? Aí vem a outra parte da mensagem de Joana. A reencarnação significa precioso ensejo de subliminar e superar, registrando como bênção nos reforços da alma as experiências de libertação do imediatismo e da extravagância. É expressivo o retorno à carne para refazimento das experiências deixadas à margem. Tantas se fazem necessárias quanto as oportunidades de evoluir até chegar à perfeição. Nunca se nos depara os mesmos recursos num roteiro da vida nas mesmas condições. Não pisará duas vezes as águas do mesmo rio. Embora retornes ao local de véspera, as águas que fluem não são as mesmas. Quer dizer, nós seremos chamados a passar pelas mesmas situações. Só que a beleza da reencarnação é o seguinte, só que você é o mesmo? Você não pode ser o mesmo. Você não pode chegar e aquilo que Genésio fala com Laura, você tem que ter fé, que se você se apegar ao pensamento bom, porque você passou por aquelas provas, só que você já não é mais a mesma. É o que a Joana fala aqui. Você já cresceu. A jornada difícil, o aprendizado, a ideia, a reforma que você fez no seu coração te faz outra pessoa, então você já não é a mesma. Apesar de ter que passar pelaquela... Mas a necessidade te faz provar que aquela ferida foi cicatrizada, né? A oportunidade, conquanto se nos apresente assinalada do nosso desagrado, representa preciosa dádiva, transforma, portanto, a dor em cântico de júbilo. Cada etapa vencida é vitória conquistada a marcar os teus triunfos sobre as próprias lutas, incessantemente até conquistares a paz em plenitude. Não fossem os dissabores e os estímulos para as tarefas desapareceriam. Olha bem o que Joana fala. Quer dizer, graças aos dissabores. Porque se a gente tivesse aquele mundo maravilhoso, você até desiste, né? A reencarnação ficaria destituída de valor se não burilasse os espíritos quando do recurso iluminativo. O pavio que não arde conserva-se, todavia não espalha luz. Quer dizer, você tem lá o pavio. Se não botar fogo no pavio, ele não vai iluminar ninguém. Ele vai deixar de ser pavio? Não, mas ele não vai fazer função nenhuma. Então, às vezes, é necessário passar pelo fogo. E, às vezes, a gente não quer isso. A gente está passando por uma situação da vida, era que o Laura estava temendo. Mas e aí, o que eu vou passar? Aquelas dificuldades? Filha, para você brilhar a sua luz, é necessário que ponha fogo. Se veja no meio do fogo. Você vai ter que passar por situações, por convivências, por experiências em que você vai ser colocado à prova novamente, né? Só que lembrando aquele parágrafo de Deus, só que você já não é mais a mesma. Já não é mais o mesmo. A lâmina que não consome no uso não vai além do ornamento, apesar da economia das utilidades. Quer dizer, está aí a mensagem de Joana que vai um pouco mais além. Aí está a grande conversa. E você vê que Laura fala, André, volta aqui amanhã. Poxa, ela ia chamar ele para a reunião de despedida, né? A reunião seria de despedida. Culto familiar. No dia seguinte, André toma parte de uma reunião surpreendente. Cerca de 30 pessoas estavam na sala enfileirados e no estado em frente estava Clarence, o Laura e os filhos. À distância de 4 metros, um globo envolvido de fios ligados a um aparelho, caixa de som. Eu não sabia o que era, né?
André nada entende. Quer dizer, é a ignorância da época, que a gente está falando de quase 100 anos, de todo avanço tecnológico que existe no plano espiritual que não tinha aqui na Terra. Então ele não sabia. Era um globo que estava lá na frente, no meio, com a Laura e a Luísa e a família, né? Mais o ministro Clarencio, e ela não entendia o que era aquilo, né? A distância de 4 metros, né? André pergunta a um amigo, e é esclarecido que Ricardo, ainda criança, é esperado, já que tudo estava preparado para a sua visita. Quer dizer, aquele aparelho ia fazer ali, ia trazer até eles a Ricardo para aquela reunião de despedida de Laura. E olha bem, né? E olha bem como que vai acontecer as coisas. André é esclarecido que o globo isola forças emotivas e energias mentais não atravessam aquele globo. E era 23 horas e 20 minutos. Quer dizer, já estava avançado da hora. A casa em que Ricardo estava encarnado, os pais já dormiam. O globo era importante para não desequilibrar ele, porque é uma criança. É uma criança. Então toda aquela emoção poderia atrapalhar ele. Sim. Porque ele viria ainda, ele não viria como criança, ele viria como Ricardo. Exatamente. Porque ele ainda estava criança. Mas ele se encontra encarnado. Para protegê-lo, então Sim. aquilo tudo foi colocado, né? Então imagina a emoção, né? Clarice faz uma prece, Lísias toca cítara, Judite toca harpa e Yolanda piano. Teresa e Heloísa faziam o coro familiar. Após o belo canto, surge em meio ao globo Ricardo. Aparentando um homem de meia idade, Ricardo recebe as saudações e pede novamente a música e ouve em lágrimas. Que lindo. E esta música? Que lindo, né? Não, e a música? Eu pedi para ler antes da aula, né? Porque você veja a música. Olha a letra só. Não tem aqui a música dos artistas, mas tem a letra. Sim. Olha só a emoção. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz, quem palidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombra do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Olha que coisa linda! Imagina essa reunião. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho. Espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, do consolo e da ternura das fontes de nosso lar. Nossa, gente, que coisa linda, né? Nossa casa não te ouvida, o sacrifício à bondade, a sublime claridade das tuas lições do bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Lindo! Isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Essa parte é linda. E aí ele pede para que eles novamente cantem isso. Você não pediria? Claro. Porque ele falou assim, meu Deus, que coisa, que emoção. E ouve em lágrimas, né? Quem não ficaria em lágrimas ouvindo aquilo? Porque eles clamam, eles tinham aquele calor, aquele amor, aquele cuidado com o pai que estava reencarnado, mas eles não esqueciam o pai. Porque lembrando da história do nosso lar, quem construiu e trabalhou e se dedicou para que a família tivesse aquela casa foi justamente o pai, né? Lembra dos capítulos anteriores contando essa história. Então, Ricardo fala do retorno de Laura e dos filhos e da sua alegria por isso. Quer dizer, essa era a grande alegria que ele tinha. Ele falou, não, nós vamos, né? E ele roga aos filhos para que nunca tenham facilidade. Roga para os filhos que ele nunca tenha facilidade naquela vida. E isso André se espanta, né?
Como assim? Ele pediu para que eu orasse para que ele não tivesse facilidade? Não é aquilo totalmente contrário, né? Ele fala assim, não, reza para mim para eu seja milionário, né? Seja muito rico. Não, ele não queria facilidade, ele justamente queria a situação difícil. Passar por tudo, né? Clarice diz que amanhã levaria Laura à terra e André poderia ir com ele visitar a sua família. Ah, o André fica assim, eu não sei se eu choro. Ele fala, né? Eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Visitar a sua família. Bônus ora nas câmeras para uma semana de folga na terra. André chora e ri ao mesmo tempo. Lembra que ele tinha ficado 1 ano, já tinha completado 1 ano nas câmeras de retificação onde ele estava trabalhando. Então, com muita dedicação de 1 ano de trabalho, ele conseguiu uma semana de férias. Será que a gente tem algum merecimento por um negócio desse? Já pensou? De chegar e falar assim, mas aí ele não entendia, ele se questionava de por que demorara tanto? Por que ele não conseguira ver a família, né? O que será que estaria atrás disso? Ele ainda não sabia, mas que tinha aquela pulguinha atrás da orelha, deve ter alguma coisa. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Capítulo 14, no item 5. Que fala geralmente quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? É a questão da família, né? A questão de a família por sintonia, por laços que são maiores do que o laço da carne. São os laços do espírito, né? Tem o livro A Coragem, né? Do Chico, com vários espíritos mandam aqui mensagens. Aí tem essa mensagem da página 73. Página 73. Do Coragem. Quanto puderes, não se afaste do lar. Ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensível e exigente, ainda mesmo quando surge aos teus olhos por empecilho a felicidade. Olha o que o irmão está falando. Até quando você pensa assim, não, mas a mulher só me atrapalha a minha vida. Calma, meu amigo. Calma, né? Quando estiver a seu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de lutas melhores esperanças. Quando puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se faz cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quando estiver ao seu alcance, tolera o chefe arbitrário, o colega leviano, o parente desagradável ou amigo menos simpático, ainda mesmo que te escarneçam as tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados, ou a queixa descabida, e avancemos para diante arrimados à tolerância, porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maior dificuldade para a necessária recapitulação. Quer dizer, às vezes a gente cultiva, a gente abandona e aquilo vem na situação pior. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Porque às vezes a gente faz isso, não, vamos abandonar, eu vou sair fora disso aqui, porque esse aqui está me chamando a compromissos, e eu não quero compromissos, então não reclame do amanhã. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. Quer dizer, não tem como você purificar nada sem passar pelo fogo, sem passar pela luta. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros sem a finalidade do serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Tem inclusive uma historinha sobre isso, que tinha uma igreja, e essa igreja muito ordenada, lá, muito linda, muito maravilhosa. Ela era toda em mármore, pedras de mármore. E um piso que estava
no chão da igreja, ficava olhando por uma estátua que era toda reverenciada como belíssima. E ela olhava, aquela pedra, olhava, né, que era um piso, olhava para aquela estátua e falava: olha, vem cá, vamos conversar. Eu vim da mesma pedreira de você. E eu aqui, todo mundo fica me pisando, todo mundo, né? Ninguém quer saber de mim aqui. E, no entanto, eu vim do mesmo lugar que você. E olha você sendo enaltecido, todo mundo fica te elogiando da sua beleza, como que você é. E eu sou a mesma coisa. Por que isso acontece? Interessante essa história. E aí, a estátua olha e fala o seguinte: não, você escolheu ser isso. Você escolheu ser apenas um piso. Para tanto, quando foram cortar você, você reclamou da dor, do sofrimento que era. Então, fizeram um corte simples. Não te deram muito acabamento, aí você virou um piso. Já eu não. Eu olhava e cada vez que doía mais e me cortavam e me recortavam, mais doía, mais doloroso. Quanto tempo eu fiquei aqui para sair da mão do artista? Purificado, belo. Então, às vezes acontece isso que diz Joana, falou Genésio, falou Clarencio, né? A dificuldade, às vezes, ela é necessária e mais querida por aqueles espíritos que procuram evoluir, justamente por quê? Porque ela nos livra de termos a facilidade. Isso me lembra também o caso de um conhecido que nunca se deu bem com a família, ele não conseguia se encaixar. A família, ele saiu, cortou contato. E aí ele encontrou as mesmas dificuldades quando ele formou a família dele. E aí era dele. E aí não dava para fugir. Não dava. Só que em uma situação pior, mais complicada, mais dura para o coração. De repente, se ele tivesse aprendido a lidar, ele ia saber. Mais dura o coração. Como fazer. A outra mensagem, no domínio das provas. Imaginemos um pai que, por pretexto do amor, decide furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido num sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço. E posto o cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminara a infância, encerrara-se numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim como no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis da ficção que o seu genitor escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado aos interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e é tangido pela necessidade. O moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito com conflito de readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar a preservação e o carinho. Quer dizer, é tudo, né, ao contrário daquilo que ele queria que o filho sentisse. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos imensuráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelhantes, materiais, didáticos na escola ou andaimes de construção, amealhada cultura ou levantando o edifício, desaparecerão uns e os outros. Abençoemos, pois, a disciplina e as provas. Com a infinita sabedoria, nos acrisolam as forças, enrijecendo o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa, a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento.
Emmanuel. O meu nome também é demais, né? E é a verdade, quer dizer, para que proteger? Para que querer a pouca dificuldade? A muita dificuldade faz com que a gente cresça. E aquilo ali vai ser uma lição para a Laura, mas também para o André. E ele vai ver agora na carne o que vai acontecer com ele. Aqui então está a figura, né, da reunião, todos ali tocando a harpa, cantando aquela música maravilhosa, e o Ricardo aparece, né, para receber ali aquela reunião de despedida de Laura, né? Regressando à casa. Agora o bagulho endoida, que o André vai voltar, finalmente. André chega à cidade com sensação indescritível. Laura estava apreensiva. Clarencio diz a André que todos os dias passará por ali para acompanhar a reencarnação de Laura. E se ele fosse retornar ao nosso lar, iriam juntos. Quer dizer, Clarencio falou, olha, eu estou por aqui, te dou uma força. Se precisar dar um pulinho lá em nosso lar para alguma coisa, então vamos juntos. André se vê em direção à sua casa e o coração batia descompassado. Imagina, né, que já teve essa experiência, né? Encarnado. Você muda para uma cidade, a primeira vez que eu estava em São Paulo, quando eu voltei pela primeira vez para Volta Redonda, eu estava chegando na minha casa de novo, né? Aquilo ali, aquela sensação. Ver a palmeira plantada por ele, Zé, no primeiro aniversário do casamento, quer dizer, ele começa, né, a sentir aquilo tudo. Está ele aqui chegando, né? Na casa, a palmeira ali do lado, ele falou, meu Deus, que emoção, como estarão todos aqueles que eu amo, né? Vamos ver como é que ele vai estar. André nota a mudança dos móveis. Olhou e falou, cadê meus móveis, né? Como é que era o nome dos móveis que ele gostava? Era... Oh, Jesus, ele fala, eu esqueci, eu também tinha lá na minha casa antiga os móveis que a minha mãe gostava, como é que é? Ah, meu Deus do céu, esqueci o nome da cadeira, está aqui não. Tudo bem. É jacarandá, né? Que fala, é jacarandá? Madeira pesada. Exato. O que teria acontecido, pensa André? André dirigia-se à sala de jantar e vê a filhinha pequena, agora moça. E vê o mesmo instante Zélia sair do quarto com um cavalheiro que parecia um médico. Aquilo ali falou, oxe, o que está acontecendo? Ele achou a filha muito linda, né? André grita, mas o som não chega aos ouvidos de ninguém ali. Quer dizer, ele começa a ver aquilo que a gente vê nas reuniões mediúnicas. Os espíritos falam, mas ninguém me escuta, ninguém me sente. André abraça a Zélia, né, com muito amor e nota diferença ao seu gesto. Ela não sentia nada, né? O médico fala do estado de saúde do doutor Ernesto. Tinha pneumonia e hipertensão. André questiona, quem é Ernesto? Quem é esse cara? E ali começa a ficar dramática a situação. Zélia pede ao médico para salvar Ernesto. Não aguentaria outra vez. Aquilo ali, o André, pelo amor de Deus, né? André descobre que a esposa se esquecera dele e André corre até o quarto e vê Ernesto, mal de saúde, rodeado por 3 espíritos maus. Quer dizer, na hora que André olha, e ele não gosta daquilo, né? O que é isso? Mas ele viu a situação era pior, que tinha espíritos inferiores ali junto ao Ernesto. André pensa em odiar Ernesto. Pai já se sente modificado e entende a situação do envolvimento dos espíritos inferiores. Ele compreendia bem aquela realidade. É a realidade de todos nós, como somos desequilibrados, estamos na nossa casa. E a nossa casa, apesar da gente achar que a nossa casa é uma maravilha, sensacional, ela é maravilha, sensacional e entra quem quer, os encarnados. Aí você manda, aí você fala, não, aqui você não entra. Mas desencarnado é afinidade. E ele compreende aquilo. Ele pensa em odiar ele, mas só que aí o que acontece? Ele já não é o mesmo. Lembra da história do... Você vai naquela situação, você vai passar por aquele, você vai entrar naquele rio, mas a água não é a mesma. E não é mais, nem ele, nem a água. Então aquela situação para ele era uma situação de prova, justamente ele estava sendo colocado ao fogo
para ver qual era a mudança que ele queria. Não é? E ele entende aquela situação. Ali está o André chegando, o médico falando com a Zélia na porta, e ele com a cara feia, né? Ele está com a cara feia, porque ele falou: o que é isso? Quem é esse Ernesto? Mas ele sente a situação do doente e ali os espíritos inferiores que ali estavam rodeando Ernesto. Eles estavam rodeando Ernesto justamente para prejudicar ainda mais a saúde do Ernesto. Né? Estamos acabando. André estava decepcionado com ciúmes do carinho de Zélia para com Ernesto. Ele ficou com ciúme. Normal, gente. Ele estava, né, ainda melhorando, mas só que é o seguinte, né? Veja só, é uma situação difícil. É uma situação difícil. André volta à sala e encontra as filhas conversando. A mais velha tinha casado, mas aonde estava meu filho? Pensa André. A filha mais velha diz que veio visitar e ter notícia de Ernesto, mas tinha pensado muito em André naquele dia e André chora. Quer dizer, só do pensamento que André estava ali de reencontrar a família, somente a filha mais velha captou. Lembra que a gente fala aqui? O pensamento, né, é a energia, a fala dos espíritos, né? Então, mas é a afinidade. A afinidade só mesmo a filha, que estava na sintonia correta para captar aquele pensamento do pai. A filha mais nova critica a mais velha, pelo seu envolvimento com o espiritismo. A mais velha fala da saudade do pai e diz das loucuras do irmão. Quer dizer, o irmão caminhou para um caminho que ele tinha o exemplo do pai também, né? Então, quer dizer, o que ele pode fazer? E a filha não acreditava e zombava da mais velha, que estava conhecendo o espiritismo, até falou: não, gente, não é nada disso. Qual é o mal de ter saudade de um pai? Né? Não tem crime nenhum nisso. André se aproxima da filha mais velha e aplaca o choro com palavras de consolo e encorajamento. Ele consegue fazer com que as palavras dele chegassem até ela, que não ouviu de prontamente, mas sentiu as energias daquelas palavras, né? André agora compreende o motivo dos verdadeiros amigos terem adiado tanto aquela visita. Ele só tinha uma filha a lhe zelar os pensamentos. Então, quer dizer, ele ia ser doloroso demais. Imagina ele naquela ânsia de querer, lembra quando ele estava sendo socorrido na maca, lá querendo saber: não, minha família, minha mulher, minhas filhas, meus filhos. Não seria nem um pouquinho bom para ele, né? André chora amargamente e passa a noite e o dia ouvindo e surpreendendo-se com as coisas. Quer dizer, aquela surpresa de ver como tudo mudou, como ele foi esquecido. Então, para o orgulhoso, a gente se põe no lugar dos espíritos desencarnados que não têm o conhecimento da doutrina, ou não passam por umas experiências que nem André Luiz relata para a gente nesse livro de mudança, de reforma. Imagina o choque, imagina o ódio, a incompreensão, que são normais. Só que, cadê o crescimento nessa história? Muitos espíritos, a gente conversa nas reuniões mediúnicas, eles estão muito longe ainda dessa renovação que o André está falando, porque eles ainda estão no ódio, porque eles não foram apresentados a esse amor, a essa reforma, né? Então, é realmente surpreender. Clarence aparece: e aí, tudo bem? André falou assim: agora eu entendo, é muita coisa. André relembra as palavras, Clarence relembra para ele as palavras de Jesus: amar a Deus ao próximo, né? E quão difícil é isso, né? E André vê: nossa, é realmente uma coisa simples aquilo que Jesus falou, mas o quanto é difícil, né? Da gente superar tudo isso para praticar. André reflete sobre o que disse Clarence e compreende que se deve mudar a atitude, deve superar o homem velho e amar Ernesto como irmão. Aí ele começa a compreender. Ele fala assim: gente, parou, peraí. A vida verdadeira é a vida do Espírito. É onde eu cheguei agora, e a partir da compreensão do que eu já vivenciei, mudar aquilo que eu achava que era o certo. Quer dizer, é o homem novo olhando para o homem velho e falando:
você já não é mais o mesmo nesse rio. A água também já está diferente, a situação é outra. Então você não pode se revoltar por aquilo que você perdeu, porque na verdade aquilo passou, foi uma experiência, você tem que ser chamado a outras, né? E a atitude difícil dele era fazer o que? Amar a Ernesto, era a grande prova dele. Olha, você vai ter que agir ver Ernesto como um irmão seu, né? Como um irmão. E amá-lo. André compreende que o verdadeiro amor é o próximo. Ele começa a compreender as coisas, né? Cidadão de nosso lar. É o capítulo 50. Na segunda noite, André estava cansado, mas compreendia a nova situação. Lembrou do ensinamento da abelha de Dona Laura sobre adquirir o mel da sabedoria. Nessa lição, a Dona Laura fala, né, que para se fazer o mel, as abelhas trabalham muito, é um trabalho doloroso, um trabalho estafante, que você tem que em cada florzinha catar lá os elementos necessários, né, para fazer o mel, para se fabricar a sabedoria. Então é necessário doar-se, não trabalhar, né? E ele olha e isso não é uma coisa pronta. Ah, como eu queria que fosse pronto. Esse é mais fácil. Seria mais fácil. Chegar na padaria e falar assim, dá na farmácia, dá um remédio de sabedoria, porque eu quero ficar sábio. Não. A sabedoria, ela vem através da superação dos problemas. Só é sábio aquele que resolve problema. Concorda comigo? Super. Porque se você fala assim, eu quero a sabedoria, e não tem problemas na vida, como é que você vai adquirir a sabedoria? Se você pede para Deus a sabedoria, não quer problemas? Pois o que é sabedoria? É saber muito, é ter várias experiências, é você chegar e falar, o outro chegar para você, mas será que eu posso me jogar daqui? Você fala, não se jogue. Por que você sabe que não se jogue? Porque você já se jogou, você já andou naquele caminho, você sabe, né? André lembra do exemplo da sua mãe, da ministra veneranda, de Narcisa, de Hilda, que venceram o ciúme de Lisa, lembra da Hilda? De Laura, de Tobias, ele lembra de todo mundo, ele fala, todo mundo teve que se superar, e o meu superar é Ernesto, né? André vê a angústia de Zélia, André pede forças a Deus para vê-los como irmãos em necessidade. André começa o trabalho de esclarecer os espíritos infelizes. Então ele chama para ele a responsabilidade de ver aquele, compreender e auxiliar e tirar do caminho aqueles espíritos que estavam querendo prejudicar a saúde de Ernesto. André tem dificuldade, pede auxílio e prece a Narcisa. Ela poderia ajudar. A Narcisa é maravilhosa, né? A Narcisa é maravilhosa. Imagina que a Narcisa pode estar encarnada nesse momento na Terra, ajudando e fazendo bem. Lembra que ela trabalhava tanto para justamente ter algum tipo de benefício para poder auxiliar os amigos dela, não ela, mas os parentes que ela queria ajudar. Lembra disso? E ele faz a prece falando assim, gente, eu vou pedir para a Narcisa, é a única pessoa que eu acho que pode me salvar, porque ela é uma enfermeira maravilhosa, né? 20 minutos depois, Narcisa aparece ao seu lado e lhe toca os ombros. Foi demais. Ele aparece, aqui tem um desenho aqui, né, na ilustração. Está lá, a Narcisa aparecendo e ele ali, a Zélia dormindo, o Ernesto lá doente. E ela aparece e fala, olha, estou eu aqui. Você pediu, eu ouvi as suas necessidades, né? Continuando, Narcisa auxilia André, aplica passes em Ernesto e isola da influência dos espíritos inferiores. Quando você está ali, é necessário que a proteção. Então, quando a gente está num momento de desequilíbrio, seja físico, mental, no caso de Ernesto era doença, mas quando existe a fragilidade, os inferiores acham aquilo ali uma brecha para prejudicar, né? Mas a Narcisa controla a situação. E Narcisa convida André a buscar na floresta o remédio que Ernesto precisa. E André fica surpreso. André fala, mas eu sou médico, né? Eu pensando que vamos à farmácia, mas vamos à floresta. Não entendeu nada daquilo, né? Narcisa chama alguém que tem expressões que ele não compreende, 8 entidades, os elementais, né? São aqueles espíritos que trabalham na natureza. Auxiliam Narcisa na obtenção dos remédios. Eles trazem os remédios, os eucaliptos que ela pediu, as coisas que ela pediu, e
e ela manipula o remédio e aplica em Ernesto pela respiração e pela absorção do poro. Então ela começa a passar isso no Ernesto, começa a fazer com que ele assimile pela respiração, que é o que os espíritos fazem nos tratamentos de cura, quando a gente faz aqui as reuniões, né? A gente faz principalmente aqui na quarta-feira e nos sábados, né? Então existe aquele trabalho. Livro dos Espíritos, questão 536. A ação dos tem o livro dos Espíritos, a ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, né? Em que a gente vê o trabalho que existe da espiritualidade também controlando essas energias e toda a natureza para o bem de todos, né? E a gente que mal entende essa situação. E aqui nós temos a Narcisa aplicando o medicamento, aplicando os passes e ele absorvendo pela respiração e pelos poros. Né? E aí o que acontece? Finalmente estamos acabando. Pela manhã o médico fica surpreso com a melhora de Ernesto. Quer dizer, ele está indo para a cidade de Palmeiras pé junto. Não, melhorou. Zélia fica feliz, já fica mais alegre. André se sente livre dos laços de inferioridade. Ele fala, meu Deus, consegui ficar feliz de vê-la feliz pela melhora de Ernesto. Ele, parece que ele tirou um peso, né, da inferioridade das costas. André retorna ao nosso lar com Narcisa, vomitando pela primeira vez. Ele falou assim, eu posso vomitar? Claro que ele poderia. E aí eles explicam que os espíritos que já têm essa condição de vomitar para ir rápido de um ponto ao outro, eles não fazem isso por humildade em nosso lar, por aqueles que não podem fazer. Mas eles, na necessidade de fazer essas viagens, a terra eles fazem. André começa a ir e vir ao nosso lar e a casa de Zélia para acompanhar Ernesto. O Clarencio fica satisfeito com o trabalho de André. Que legal. Quer dizer, ele ficou o resto da semana cuidando de Ernesto e de Zélia. Será que ele seria capaz de fazer a mesma coisa naquela situação que ele estava lá no umbral? Nunca. Era preciso dele ser colocado a fogo e querer. Ele quis. Lembra que ele lá no começo, ele leva o pensamento a Deus e pede ajuda. Ajuda dele. Mas ele teve que passar pela dor, né? Terminar a folga e André retorna às câmaras de edificação. André pensava sozinho nas lições da vida, quando é surpreendido com 200 amigos que vieram ao seu encontro, nas portas de nosso lar. Todos e Clarencio anuncia como cidadão de nosso lar. Clarencio fala, até ontem, né? Você estava aqui como meu tutelado, a partir de agora eu te falo em nome do governador. É esse cidadão de nosso lar. Tamanha magnanimidade diante do triunfo pequeno, André chora e embarga a voz e atira seus braços paternais de Clarencio a chorar de gratidão. Que lindo, né? Lindo. Olha lá. Está aí essa coisa linda, todos eles recebendo André e André com já não mais como aquele espírito sofrido, mas o espírito renovado do mais novo cidadão à época de nosso lar. Mensagem final, né? Todos somos o resultado daquilo que trazemos no coração. Superar o mal que existe em cada um de nós é luta diária que todos somos chamados nas trilhas da vida. Esquecer-se de si, amar a Deus e ao próximo. Eis a senda que nos liberta da inferioridade humana e nos afiança a entrada nas moradas felizes criada pelo Pai de amor a todos os seus filhos. Distribuamos amor para que o próprio amor possa nos salvar no hoje e no amanhã e nos aguarda no trabalho da reforma de nós mesmos.
Compreendamos a mensagem que o Consolador nos envia para que possamos mudar o mundo, iniciando a nossa própria mudança no hoje. O convite está feito, irmãos. O tempo é chegado. O Consolador enviado por Deus nos conclama a luta para construir a nova era da criatura humana. Que Deus abençoe a todos e que nunca lhe falte a bênção dele. Muita paz. Companheiros de fé. Sabe quem são esses? São os espíritos que são os dirigentes da casa. Fé e Esperança é um grupo de espíritos que fundaram o movimento espírita na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro. É uma cidade que é divisa de Minas com o Rio de Janeiro. E lá no começo do século passado, eles fundaram o centro espírita e trabalharam e resolveram nos auxiliar aqui. São trabalhadores da equipe de Eurípides e são os mais responsáveis de mandar essa mensagem para nós no final do nosso curso, do nosso lar. Que a gente possa vibrar sempre por eles e agradecer, né? De tanto que eles fazem conosco, nos orientando e nos intuindo para que possamos aprender, tá bom? Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Deixa eu posso fotografar? Pode. Quer pegar essa mensagem? Ele fotografa e vai botar no grupo, né? Eu acho que vai ficar melhor. Pode, levanta ali, você faz. Eu coloco no grupo. Ai, não vai ficar tão bom. Peraí, que minha esposa me ensinou um truque. Nossa, tá o teu dedo parecendo mais na frente. Não vou conseguir ampliar. Eu mando. Não vou conseguir. E acho que não dá. Você vai ter que bater e depois trabalhar fora. Fica um pouco melhor se eu ampliar. Eu vou trabalhar nela. Então, que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, e que nós possamos, né, com esse conhecimento dessa obra tão maravilhosa, nos animarmos, né, para fazer mais. Tem muito mais livro de André Luiz. Que Jesus nos abençoe.